ama a igreja. E ele deu provas que ama a igreja, morrendo pela igreja, dando a vida pela igreja. Então, se Jesus ama a igreja e com tanto afeto que morreu por ela, se nós amamos Jesus, como a gente costuma dizer que nós amamos Jesus, então, por conseguinte, nós também vamos amar a igreja que ele ama. Nós também amamos o que ele ama, gostamos do que ele gosta, fazemos o que ele faz. Nós somos discípulos de Jesus, seguimos a ele. Então, nós estamos aqui, I Love My Church, procurando dar esta ênfase de que o amor de Jesus pela igreja foi tão grande, mas que o nosso amor também pela igreja deve ser grande. Mas aí vem a pergunta, mas o que é igreja? Eu vou amar o quê? Esse prédio aqui? Não, nós logo aprendemos que isso não é igreja, isso é templo, construído por mãos humanas. E eu pergunto, o que é a igreja? Somos nós. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por homens, mas ele habita em nós. A Bíblia, em muitos lugares, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus. Na velha dispensação não tinha isso. Mas depois da morte de Jesus, com a descida do Espírito Santo, mudou tudo. Agora, o Espírito Santo habita em nós somos o templo. Nós é que somos a igreja. Mas nenhum de nós individualmente é a igreja. Nós somos igreja, mas nós não somos a igreja. A igreja é a reunião de todos os salvos em todos os tempos. Isto é a igreja de milhões e milhões de pessoas. E nós, cada um de nós individualmente, somos parte desta grande multidão. E nós aqui, que reunimos neste lugar, somos uma parte deste grande povo. Assim como a gente tem, por exemplo, vamos dizer, esse aqui sou eu sou, né, você olha para mim, vocês veem meu corpo, eu sou o Cairo. Muito bem, mas eu tenho um braço aqui. Esse braço não é o todo meu, mas faz parte de mim. E assim somos nós, parte do corpo de Cristo. Amém? Está claro isso, gente? Então nós aprendemos isto. E também temos aprendido que é preciso amar uns aos outros. Como irmãos em Cristo, nós precisamos amar, respeitar as diferenças. Quando surgir alguma coisa que não deu muito certo, não faz disso o principal, ponha isso no lugar devido e continue vivendo e amando uns aos outros. Amém? Isto Deus espera de nós. Deus espera que a gente viva assim. E outro ponto que eu destaquei é a missão que Jesus ordenou para a igreja. O que a igreja tem que fazer? Por que a igreja existe? Por que a gente está aqui na terra? Nós estamos aqui com uma missão. Deus deu uma missão para nós. A missão é ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ou ide por todas as nações e façam discípulos, e ensinando-os todas as coisas, e batiza eles em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E na semana passada, eu destaquei, na minha mensagem, os valores da nossa igreja. Ou seja, o que é que a igreja de Malden põe como valor, que nós fazemos isto porque entendemos que é realmente algo importante para uma igreja. Eu vou repetir a listinha que eu apresentei, só para refrescar a nossa memória. Nós valorizamos, algumas, né, não fiz a lista completa, nós valorizamos o amor a Deus e ao próximo. Amém? Que na igreja a gente prega e ensina isso o tempo todo, que precisamos amar a Deus e amar o nosso próximo. Nós ensinamos a adoração ao único e verdadeiro Deus. Gente, adorar Deus errado não leva a lugar nenhum. E o único que nós devemos adorar e amar, nosso Deus e Senhor, se chama Jesus Cristo. Se alguém tem outro, pode ser muito adepto, seguir, fazer tudo, mas não tem salvação.
porque salvação só vem através de Jesus Cristo. Então, nós temos que adorar ao único e verdadeiro Deus. Nós valorizamos a família. Aqui na igreja, nós valorizamos a família e das mensagens, do nosso estilo de vida, em tudo procuramos fortalecer a família. Também damos valor à vida de santidade. Vida de santidade para não escandalizar os de fora. Viver aqui dentro da igreja e fora aqui do templo, sempre transparentes, sempre dando bom testemunho e não sendo mascarados. Põe a máscara de crente para vir na igreja. E quando sai, tira a máscara. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser autênticos, genuínos. O que somos aqui, somos lá fora. Temos que ser honestos, falar a verdade, pagar nossas contas com as pessoas, não falar palavrão, não praticar coisas erradas, porque se a gente faz isso, todos eles lá vão ficar escandalizados e decepcionados com a vida que os crentes levam. Então nós temos que procurar viver uma vida de santidade, segundo ensinado na palavra de Deus. Enfatizamos o bom relacionamento que deve ter entre os irmãos. Relacionamento é uma coisa séria. Até entre marido e mulher precisa estar sempre cuidando disso, não é? Relacionamento. Porque se quebra o relacionamento, parte a unidade. Então nós temos que nos relacionar bem. E este bom relacionamento produz bons resultados. Falamos sobre a obra missionária. Nossa igreja valoriza missões. Por isso, semana que vem, já é o 3º domingo, vamos estar de novo recolhendo oferta de missões. Mas não é só oferta. A obra missionária não é só levantar oferta, isso faz parte, mas também é orar pelos missionários. É também a gente estar contribuindo de todas as formas, além da oração. Alguns a gente pode pensar até em enviar e estar sempre lembrando que estes homens e mulheres que saem para o campo missionário, eles expõem as suas vidas. Nós valorizamos aqui o ensino bíblico autêntico, genuíno, não forçado, não forjado, não falsificado, para não ensinar coisas que é doutrina humana. Nós queremos ensinar o que a Bíblia ensina. Nós queremos enfatizar o que a Bíblia enfatiza, e não o que a gente acha. O achômetro não tem lugar, tem que ser o ensino da palavra de Deus. E às vezes o ensino bíblico não é o que a pessoa quer ouvir, mas nós não deixamos de ensinar se alguém não gosta de ouvir, porque o que Deus falou é o que a gente tem que falar. E nós não precisamos preocupar em agradar pessoas, mas sim em agradar a Deus. Vocês dizem amém para isso? Amém. E também nós valorizamos o serviço na igreja, ou seja, servir a Deus aqui, servir a Deus onde Deus te colocou, servir a Deus com seus dons, com seus talentos, com tudo que Deus colocou ao seu alcance. E nós também valorizamos nossas crianças. Aqui a gente faz tudo possível dentro de nossas possibilidades para promover nossas crianças, ensinar a palavra de Deus, dar a elas condições de aprender sobre Jesus, para quando crescerem, elas mesmas tomarem a decisão de se batizar e de continuar seguindo o Senhor, nosso Salvador. Amém? Então, esses são os valores que nós destacamos na semana passada. Agora, hoje, na 6ª mensagem, nós vamos falar sobre o compromisso que nós temos com a igreja local. Aqui, no caso, estou falando isso particularmente com os da igreja aqui de Malden. Pena que hoje não está todo mundo aqui para ouvir o compromisso que a gente tem com a igreja, não é? E o texto que está servindo de base para a mensagem de hoje é de Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo de Romanos 12, 2, ele é poderoso, gente, porque ele começa dizendo para a gente não se amoldar ao padrão deste mundo. Não se amoldar significa a gente não pode concordar e viver de acordo com o mundo. O mundo tem uma forma de viver que não deve ser a nossa. O mundo, gente,
eu falo para vocês o seguinte, eu não sou muito experiente das coisas do mundo, porque eu me converti cedo. Com 16 anos, eu entreguei minha vida para Jesus. Por causa disso, eu nunca entrei numa boate. Eu não sei o que é esse estilo de vida, de dança, que tem aí fora, de drogas, eu não sei. Mas pela televisão, através de filmes, eu já entrei em muitas boates. Já vi como é que é a coisa lá. Gente, esse estilo de vida não é o nosso estilo de vida. Nós não podemos viver de acordo com o mundo. Aquela história, todo mundo faz, eu vou fazer também, não serve para nós. Nosso modelo de vida, nosso exemplo de vida, se chama Jesus Cristo. Em Hebreus diz, olhai para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Porque se nós tirarmos os olhos dele e o foco daquilo que Jesus é, nós corremos risco de confiar em homens. Homens falham, Jesus não. Homens erram, Jesus não. Então, as pessoas procuram seguir muito o modelo de vida de pessoas que não deviam nem ser modelo e exemplo de vida. Quando a gente vê certos cantores famosos, cantoras famosas, usando trajes indecentes, e de repente está todo mundo usando aquele mesmo tipo de roupa. Ou na igreja, eu não sei, mas nós não podemos estar imitando as novelas, os trajes da novela da Globo. Nós não podemos nos amoldar a este mundo. Nós temos que viver o que Jesus ensinou, o que a Bíblia ensina, o que os apóstolos ensinam. Porque qualquer pessoa que vem lá de fora e vem na igreja, se encontra na igreja, tudo que tem lá fora, eles preferem ir lá, porque lá, para fazer as coisas erradas, lá é melhor do que aqui. Eles são melhores do que nós para fazer o mal feito. Nós não sabemos fazer o mal feito bem feito. Crente, quando fala mentira, fica vermelho. Lá fora, não. Eles mentem e nem fica mais vermelho. Já estão acostumados. Entende? Então, quando alguém vem lá de fora e chega na igreja, tem que encontrar um clima diferente, um ambiente diferente, um relacionamento diferente, alguma coisa que é diferente, que os atraia. Que diga, aqui é um lugar diferente, aqui é bom, aqui tem sinceridade, aqui não tem duas caras, aqui não tem hipocrisia. Isso nós temos que cuidar disso, temos que ser uma igreja que reflete o amor de Jesus. Amém? Se você concorda com isso, levanta a mão e a tua palma vai significar que você quer ser uma pessoa renovada na sua mente. É importante ter valores. Semana passada eu falei sobre isso. A igreja tem seus valores, ou seja, quem entra para congregar conosco tem que se ajustar a estes valores. Olha bem, igreja. Algumas vezes, aconteceu fatos comigo que vocês certamente desconhecem. Quando eu era supervisor do distrito aqui, muitos pastores de fora vinham me procurar para se tornarem quadrangulares. Pastores que queriam entrar no ministério quadrangular, queriam fazer parte do nosso ministério. E teve um deles que chegou no meu escritório aqui e tudo, e pastor Cairo, puxa, quadrangular é uma igreja boa, uma igreja que não tem escândalos, ninguém fala mal, não tem nunca, assim, nos jornais, nos comentários, nada ruim, puxa vida, falava bem, né, do ministério e da igreja. E a gente está pensando tudo, e aí eu falava, ok, você tem interesse? Então eu dava para ele, para a pessoa ler as nossas doutrinas, o que é que quadrangular faz. Aí eles liam, chegava na outra reunião, esse chegou aqui e falou, pastor, está uma maravilha. Mas tem um ponto que eu não concordo, pastor. Eu falei, o que é? É que na quadrangular mulher é pastora. Eu não aceito isso. Se eu vier para a quadrangular, tem que ser sob essa condição. Falei para ele assim, quer dizer que você quer que toda quadrangular mude tudo que nós somos, tudo que nós cremos, tudo que nós fazemos para receber você? Esqueça, meu irmão. Procure uma denominação onde mulher não é pastora.
Porque se você quiser vir para cá, você tem que se amoldar ao que nós somos. A mesma coisa são os valores da Igreja Quadrangular de Malden. Quem vem para cá não pode vir querer mudar os nossos valores. Quem vem tem que se ajustar ao que somos. São bem-vindos, mas tem que se ajustar ao que somos. Tem que crer no fortalecimento da família, tem que crer que nós pregamos a santidade e tem que crer que aqui pastora pode ser mulher. Ou mulher pode ser pastora, melhor dizendo. Ok? Então, os valores são importantes. Por quê? Porque eles determinam o nosso modo de ser e agir. Se a gente não dava importância para as crianças, quando a Giovana vem me procurar para falar, pastor, nós estamos precisando disso e disso para a sala de criança, eu falo, não, se vira com o que tem. Porque não dá valor. Se a resposta é essa, se vira com o que tem, não mostra valor. Não mostra que a gente dá importância para as crianças. Mas aqui não, quando vem, nós fazemos tudo. A gente se arruma para fazer o que é necessário, porque nós cremos na importância das crianças. Então, os valores que a gente tem na igreja, eles nos direcionam para praticar boas ações. E a gente mostra, são valores do reino, são valores extraídos da palavra de Deus. E esses valores nos levam a uma vida verdadeira, que não se limita somente às coisas deste mundo. Vamos pensar aqui, gente, como pessoas inteligentes, amém? Tem alguém aqui que não é inteligente? Se tem, levante a mão. Não peguei ninguém dessa vez. Então, Deus nos deu inteligência. Então, vamos pensar bem. Nós precisamos de certas coisas do mundo. Não adianta a gente querer se isolar e falar, não, eu sou crente, vai viver aonde? Numa caverna? Não, nós precisamos. Nós precisamos de trabalhar. E no trabalho, você não vai encontrar só crente que faz oração antes de começar o serviço. Não, você vai encontrar gente que xinga a mãe dele, xinga a mãe dos outros. É todo esse negócio. É assim, gente. Não é assim mesmo? Jesus falou, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Mas nós estamos no mundo. Você vai para a escola, te oferece drogas e tudo. Esse é o mundo. É assim que é a vida. De modo que nós precisamos ter esta compreensão de que nós precisamos de certas coisas que tem no mundo. Nós precisamos ou não de dinheiro? Não tem jeito, gente. Se você chega lá no supermercado, faz aquela compra, quando passa no caixa, aquilo lá é... Quando chega lá, está naquele lá o valor, não é? Você chega lá, põe a mão e fala, está repreendido. Você tem que pegar, ou passa o cartão, ou bota a verdinha lá, não é isso? Então nós precisamos trabalhar para ganhar dinheiro. Só que tem pessoas que, por causa disso, põem o dinheiro acima de tudo. Esse é o problema. Agora, quando a igreja determina valores, os nossos valores, eles não são os valores do mundo, eles são os valores do reino. Por mais dinheiro que a pessoa possa ter, quando essa pessoa for colocada no caixão, não vai levar nem um centavo embora. Então, os valores nossos são valores espirituais, que quando a gente esticar as botas, esses valores nos acompanham. Então, nós temos que entender que esses valores nos mostram a realidade da vida que a gente, de outra forma, talvez não perceberia. Os valores do reino nos conduzem a uma vida sobrenatural. Por quê? Nós cremos que Deus age de uma forma sobrenatural. Nós cremos que Deus age de tal jeito que surpreende. Às vezes até nós, mais crentes, mais experientes, Deus faz coisas que a gente fala, não acredito. O São Tomé. Por quê?
Deus é um Deus sobrenatural, um Deus criador, um Deus que fez todas as coisas, um Deus que tem todo o poder. Então ele realiza coisas que nenhum homem, nenhuma mulher, por mais inteligente, sábio e poderoso, pode fazer. E nós temos muito mais esperança naquilo que Deus deseja para nós do que naquilo que o mundo oferece para nós. Os valores espirituais mostram o seguinte: eu estou interessado em saber o que Deus espera de mim e não o que o mundo oferece para mim. Às vezes o mundo oferece muita coisa, mas aí você busca, mas o que Deus quer com isso? Eu lembro de uma história, muito antiga, aliás, que eu li, de um moço muito talentoso que compunha músicas, e ele compôs uma música que se tornou universal, né? Essa música se tornou cantada no mundo inteiro. E ele, quando já estava indo na idade já da adolescência para a juventude, ele começou a tocar e cantar em boates e tudo. E a mãe dele, muito crente, começou a orar e falou: não é isso que eu quero para o meu filho. E ele, então, começou a receber muitas ofertas, ofertas assim de contratos para tocar e cantar nesses lugares. Mas aí ele sentiu um toque de Deus. E ele rompeu com o mundo, falou: eu vou servir só a Deus. E compôs essa canção que exatamente, a letra dizia exatamente isto, não é? Que por mais que o mundo brilhe, por mais que as coisas do mundo se realizem, eu prefiro a Jesus, prefiro a Cristo. Então a gente vê, o mundo oferece muita coisa, mas o que é que Deus está te chamando para fazer? E é isso que nós precisamos entender. Quando a gente põe valores espirituais, eles devem estar acima do que o mundo oferece. O compromisso de amor que temos com a igreja. Se amamos nossa igreja e partilhamos de seus valores, então nós também nos agradamos em fazer parte dela e de nos envolvermos nela. Aqui, isso é uma coisa que eu particularmente tenho assim uma grande alegria com a nossa igreja aqui em Malden. E eu tenho falado isso já várias vezes aqui, que no meu contato com muitos pastores aqui da região, eles notaram isso e falam isso, que eu sou um pastor privilegiado. E eu pergunto, por que eu sou privilegiado? Ele diz, pela liderança que você tem na sua igreja. Quando eles vinham, às vezes vinham mais eventos aqui do que ultimamente, mas eles notavam a maneira como a igreja servia, como trabalhava, como as coisas aconteciam, e eu só, assim, sem interferir. E continuo assim. A gente chega que nem o evento de ontem. A gente colocou no programa que até a Marli e o seu marido tomaram conta, outros ajudaram e saiu aquele tremendo jantar ontem aqui. No dia 12 de março vai ter aqui um chá de mulheres. Falei com a Márcia se ela poderia coordenar, já está reunindo as mulheres, daqui a pouco está tudo acontecendo aqui e eu só fico vendo que cada um faz melhor do que se eu fosse meter minha mão lá. Tem pessoas que cuidam de criança, tem tudo. Liderança que toma iniciativa, que vai para frente, que tem ideias, que sabe fazer as coisas de uma forma que elas não querem glória para si, mas dão a glória para Deus. Então, isso é um compromisso que a pessoa tem e se envolve. Não fica de fora, não fica só olhando para ver, sabe aquele negócio, deixa estar para ver como é que fica. Não, o pessoal quer envolver, quer participar, quer melhorar o que já é bom. E aí, eu quero falar que esse compromisso que se tem com a igreja não é um compromisso forçado. É voluntário. Ninguém é forçado a fazer as coisas. Todo mundo é solicitado. Abre-se a porta da oportunidade. E então a pessoa se oferece voluntariamente, faz o serviço para Deus. Amém? Não é fingido, é um serviço que a pessoa não faz, sabe? Mas faz de forma
autêntica, genuína, faz o melhor que pode, faz aquilo que Deus moveu no coração. E tem tanta coisa na igreja que, se não fosse a ajuda dos irmãos e irmãs, a igreja não andaria direito. Porque são tantas coisas, gente. Tem pessoas que trabalham por trás das cortinas. Ninguém sabe que elas estão fazendo as coisas, mas estão fazendo. E se não faz, dá problema. É que nem o trabalho do lixeiro, o que apanha o lixo. Ninguém percebe. Quando está tudo bem, que eles passam lá com aqueles caminhões, recolhem tudo. E se eles fizerem uma greve? Aí todo mundo vai perceber a falta que faz um lixeiro, não é? Começa a cheirar mal, você não sabe onde colocar as coisas, como é que é isso? Então, gente, tem muitas pessoas na igreja que trabalham que vocês não sabem que elas estão trabalhando. A gente não sabe bem o que elas fazem. Mas se parar de fazer, vai aparecer aquela falha. Então, nós precisamos entender que nosso trabalho na igreja onde Deus nos plantou deve ser feito ali, onde Ele nos colocou. E é isto que nós estamos chamando de compromisso de amor. Mas esse compromisso de amor tem alguns requisitos também. E eu estou comparando isso um pouco com o compromisso do casamento. Interessante, né? O casamento tem aquela fase, não sei se continua assim no meu tempo, né? 54 anos. Lembra que domingo passado nós comemoramos 54 anos de casamento, eu com a Iraci? Oh, maravilha, não é? 54 anos. Mas quando eu conheci a Iraci, no bairro da Casa Verde, a gente morava no mesmo bairro, e eu conheci a Iraci assim, a gente se conhecia de passar de vista, assim, só. E ela trabalhava num lugar chamado Casa da Borracha. É isso mesmo? E para eu ir trabalhar, eu passava em frente à Casa da Borracha. E toda vez que eu passava em frente à Casa da Borracha, eu olhava para a borrachinha. Olhava lá dentro. Não tinha nenhuma intenção, é só porque eu conhecia. E achava ela bonitinha. Mas não tinha compromisso nenhum. Depois, ela apareceu na igreja, onde eu era líder da mocidade. E ali nós fomos nos conhecendo. E começamos com o que naquela ocasião se chamava de namoro. Eu vim descobrir aqui na América que namoro tem outro sentido aqui. Quando eu falei aqui, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e falei que a minha filha estava namorando, então eles já pensaram que ela estava morando com alguém, que era assim, que se entendia lá naquela região de Rockland. Mas eu namorei com a Iraci por uns meses. Namoro é aquele comecinho, trocar ideias e tudo. Depois vem um compromisso um pouco mais sério que chama noivado, quando põe aliança no dedo aqui, o noivado. Aí já envolve família, já começa a pensar nos planos do casamento, e depois vem o casamento. Só que é o seguinte, quando a gente estava namorando e noivando, era uma coisa. Eu saía da minha casa e ia namorar na casa dela. Ela estava sempre me esperando, toda bonitinha, porque sabia que eu ia lá. Ela estava lá, em forma, meu namorado está chegando. Mãe dela, então, minha sogra, me tratava sempre melhor do que ela me trata. Fazia umas comidas deliciosas, tudo para agradar o futuro genro. Aí eu ia lá, chegava lá, comia, e depois voltava para casa, ia dormir, coisa e tal. Mas quando eu casei, mudou. Por que mudou? Gente, eu senti isso no dia que eu sentei no ônibus para ir para a lua de mel. Estava com uma moça de 18 anos do meu lado, que eu tinha dito que ia ficar com ela até que um de nós dois morresse. E eu comecei a pensar, e agora? Por quê? Porque é um compromisso que envolve tudo o que não tinha pensado antes corretamente. Agora eu tinha que cuidar dela. Se ela estivesse doente, eu tinha que correr para o médico com ela. Eu teria que pagar a comida que ela ia comer. E a que eu ia comer também. Eu tinha que pagar o aluguel da casa que nós íamos morar. Agora,
eu tinha que cuidar junto com ela dos filhos que a gente poderia ter. Mas quando eu era namorado e noivo, eu não tinha essas preocupações, não tinha nada disso. Eu só ia lá, via a minha bonequinha lá, comia a comida que a mãe dela fazia e ia para casa. Depois que casa, muda. Na igreja, quando a gente assume um compromisso, é mais ou menos parecido. Quem não tem compromisso na igreja, vem, estaciona o carro, sobe a escada, chega aqui, senta, participa do culto, canta, se gosta, bate palma, se não gosta, sai falando mal, não entrega dízimo, não faz parte das primícias, não se envolve com nada da igreja. Está namorando só. Está vindo aqui para ver se gosta, se vai dar certo ou não. Não tem problema, continue vindo assim. Mas se a pessoa começa a achar que vai dar certo, ela começa a se envolver. Ela começa a querer, o que eu posso fazer aqui? E começa a se envolver em todas as áreas da igreja. Então, quando a gente assume compromisso, esse compromisso tem algumas coisas que a gente precisa pensar. Eu já disse que o compromisso é voluntário, mas quem ama não mede esforços para o bem-estar da coisa ou pessoa amada. Então vamos ver uma lista que faz parte do compromisso com a igreja que amamos. Lembre-se, I love my church. Já encomendamos as camisetas, vão chegar. 100 camisetas com o símbolo aqui, I love my church. Em inglês, que nós vamos usar em ocasiões especiais, ok? Um compromisso que a gente tem, os que têm compromisso com a igreja, têm estes requisitos. Primeiro, orar diariamente ou frequentemente por sua igreja. Ore pelas atividades da igreja. Ore pelos projetos da igreja. Ore pelos irmãos e pela liderança da igreja. Por exemplo, ore pela igreja em geral. Olha, Senhor, abençoe a igreja de Malde. Nós e eu e Iraci, quando oramos, falamos isso. Ore pela igreja de Malde. Depois nós fomos especificando nome de pessoas, alguns problemas que a gente sabe que está acontecendo, a gente vai citando. Ore pelos projetos e pelas atividades da igreja. A igreja tem certas atividades que precisam ser cobertas de oração. Os cultos de domingo, os eventos especiais, tudo tem que ser coberto de oração. Ore pelos projetos da igreja. Tem alguns projetos que são espirituais, outros não. Mas o fato de não ser espiritual não significa que é errado. Nós temos um projeto de aumentar o estacionamento da igreja. Nós temos esse projeto vai custar dinheiro. Já tem uma parte depositada aí para essa finalidade, mas nós vamos precisar de mais para aumentar o estacionamento da igreja, para fazer um novo asfalto aí no estacionamento. Nós temos um projeto de colocar uma cerca de grades de ferro em toda a propriedade, deixar a igreja mais bonita. Não é um projeto espiritual, não é um projeto prioritário, mas é um desejo nosso de enfeitar a casa do Senhor. Então, vamos orar para isso. Será que é hora de fazer? Será que a gente precisa mesmo fazer? Temos que orar, é um compromisso que a gente tem da oração. Ore pelos irmãos da igreja, ore pela liderança da igreja, porque a oração tem grande poder. E até quem diga, né, tem pessoas que dizem que a oração move a mão de Deus. É uma expressão bonita, não é? Porque imagina só, vamos imaginar, figurativamente, Deus está lá no céu, lá no trono dele, dando ordens, não é? E aí, ele recebe a nossa oração, uma oração que é feita em harmonia. Porque nós temos que tomar cuidado para não criar problema para Deus. Às vezes a gente cria, eu e Iraci. Nós dois. Ela ora assim, tipo, Senhor, eu quero um carro novo, mais caro, com tudo. Aí eu oro, Senhor, me dá um carro que sirva para me levar para onde eu preciso ir. Aí Deus olha e fala, esse casal está complicado. Porque ela me pede uma coisa e ele pede outra. Então, quer saber? Deixa eles resolver, enquanto isso eu
me afasto da coisa. Eu não me meto em briga de marido e mulher. Então, quando a gente ora em harmonia, numa só direção, um só pedido, Deus vai responder. Né? Então, o que acontece? Diz que quando a gente ora assim, em unidade, que Deus, a mão dele se volta para aquilo que nós estamos pedindo. E ele vai atender o nosso pedido, o nosso clamor. Muitas orações não são respondidas porque elas são confusas. Não sei como é que Deus resolve essa questão. É só Ele mesmo. Porque uns oram para não nevar. Senhor, não pode nevar, eu tenho que sair de manhã, meu carro está muito velho, pode ficar atolado na neve. O outro ora lá, crente também, na mesma igreja, Senhor, manda a neve que eu preciso ganhar dinheiro. Preciso limpar a neve. O que Deus faz? Ele manda a neve uns dias e o outro não, né? Participação. A igreja costuma ter atividades que chamamos de eventos especiais. É o nome que nós damos, é evento especial. Procure fazer parte deles, ou seja, participe das coisas da igreja. Você tem compromisso? Então mostre que você está compromissado com a igreja. Procure fazer parte destes eventos. Por exemplo, encontro de jovens e de mulheres são frequentes. Eles estão sempre fazendo eventos, mulheres, homens, tem coisas que acontecem na igreja, vamos procurar participar, não deixar só aquele grupo envolvido e a gente ficar de fora só olhando. Por exemplo, nós temos reuniões de orações, sábado, de manhã. Vigílias, a gente programa. Campanhas, acontecem. Congressos, acampamentos, estão sempre ocorrendo. E devemos fazer o máximo de esforços para estarmos presentes neles. Isto, gente, é a forma de demonstrar que nós temos compromisso com a nossa igreja. Nossa ausência, nosso desinteresse por estas coisas, mostra que nós também não amamos realmente a nossa igreja. Veja só, se um casal não vai participar dessas atividades especiais que seu filho tem, o filho vai se sentir amado? Então, o filho de 10 anos, 11 anos, 12 anos, está lá na escola estudando, aí na escola vai ter uma programação especial onde o filho vai declamar uma poesia, vai tocar o piano, tudo. A mãe e o pai chegam e falam, tá bom, meu filho, Deus te abençoe. É isso que o filho espera? Não. O filho espera que o pai e a mãe estejam lá, vendo eles fazendo aquilo. Não é assim mesmo? Na igreja não é diferente. Se você ama a sua igreja, você vai procurar mostrar, através de atos, das atividades que você tem, que você ama a tua igreja. Então, não pode se ficar alheio e saber, não, os outros estão lá e eu não preciso ir. Nós precisamos estar participando. O serviço na igreja. Coloque seus dons, seus talentos a serviço do Senhor. Ore e veja onde eles se encaixam. A Bíblia diz que todos nós temos dons. Em Romanos está claro isso. Todos possuem dons. Não tem pessoa que não tem dom de Deus. Todos têm. O que eu tenho descoberto ao longo do meu ministério é que grande parte dos crentes não sabe o dom que tem. Não descobriu ainda. Então nós temos até um material apropriado para ensinar. Descubra os seus dons. Para a pessoa saber o que é o seu chamado, o que é que ela sabe fazer bem, que gosta de fazer para servir assim na casa de Deus. Então, não é todo mundo, por exemplo, que é chamado para cantar. Mas tem uns que são. Esses que são, Deus deu voz boa, Deus deu uma capacidade de cantar no tom certo, de entrar na hora certa. Mas não deu isso para todo mundo. Tem outros que têm dons para ensinar. Então, para essas pessoas, quem tem dom de ensinar, gosta de ler. Quem não gosta de ler, não sabe ensinar. Porque quem não lê, não aprende. Mas aquele que gosta de ensinar, não tem preguiça de ler. E aí vai ser um bom mestre.
Tem uns que Deus chama para cuidar de criança. Se sente bem com os pequenos. Tem uns que são chamados para fazer visita. Tem outros que são chamados para limpar a igreja. Tem outros que são chamados para servir como diácono e diaconisa. Tem outros que são chamados para servir em áreas que a gente precisa eventualmente, não sempre. Olha aqui, tem lugar para todo mundo servir na igreja. Não tem área, não tem dom que não pode ser utilizado na igreja. Tem pessoas, por exemplo, que falam, pastor, não me põe um microfone na frente, mas gosta de pegar uma panela e cozinhar. Faz comida, que todo mundo gosta, e não tem problema de fazer isso. Mas tem outros que você fala, vai cozinhar, essa pessoa prefere ver o diabo do que o fogão. Cada um tem o dom. E o seu dom deve ser usado para servir ao Senhor, servir na casa do Senhor. Há lugar para todos no corpo de Cristo. A Bíblia declara que os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Olha só. Os mais fracos. Gente, eu como pastor já tive membro de igreja fraco, fraquíssimo, fraquérrimo, problemático, encardido, que o que eu queria é que eles fossem embora da igreja, de tanto trabalho que dava. E aí eu li esse versículo. Até eles são necessários na igreja. Falei, bom, se a Bíblia diz isso, eu tenho que crer. Para que serve eu não sei, mas serve para alguma coisa. Talvez até para desenvolver paciência. Será que é por isso que eu sou paciente? Mas a grande verdade, deixando a brincadeira de lado, é que o que a Bíblia está dizendo é que até aqueles que são fracos, que são problemáticos, são necessários na igreja. Tem seu lugar na igreja. Então, alguns aqui podem levantar a mão hoje e falar, graças a Deus. Eu posso ser útil do jeito que eu sou. Frequência aos cultos e às atividades. Hebreus 10, 25 diz, não deixem de congregar-se como igreja. O que nós estamos fazendo hoje. Estamos nos congregando. Isso deve ser seguido. Essa exortação bíblica não está lá só para enfeitar a Bíblia. Ela está lá porque é necessária. A gente precisa congregar. Então, o que eu estou dizendo? Reserve a manhã do domingo para vir à igreja com sua família. Não deixe de congregar por qualquer motivo. Então, deixa aqui. Hoje eu queria a igreja toda aqui para ouvir isso. Eu tenho notado que muitas pessoas da igreja deixam de vir por qualquer motivo. Às vezes, qualquer coisinha não vem. Sabe, pastor, a gente fica sabendo depois. Não veio porque não estava passando muito bem. O que é que você tinha? Eu estava um pouco resfriado. Mas na segunda-feira de manhã, com o mesmo resfriado, está trabalhando. Como é que é isso? Pode ir trabalhar e não pode vir na casa do Senhor? Tem outros que deixam de vir por qualquer outro motivo. Deixa de vir porque tem que levantar cedo. Mas você levanta cedo para trabalhar, se for necessário. Eu não venho para a igreja porque acha que, sei lá, que motivo, que tem até difícil achar um motivo, né? Que a pessoa deixa de vir para a igreja. Deixa de ver, sabe? Vai ter jogo amanhã. Amanhã é o dia que vai passar um filme bom na televisão. Gente, não deixa de vir por qualquer motivo. Às vezes, eu enfatizo que família é mais importante do que a igreja. E quando isso acontece, eu honro o que eu prego, gente. Às vezes alguém chega para mim e fala, minha esposa está doente, pastor, vou na igreja ou fico? Fica na sua casa. Cuida da sua esposa, cuida do seu filho, cuida da sua família. Pastor, nós queremos viajar uns dias, ficar uma semana fora com a minha família na Flórida. O que o senhor acha?
vai passear com a família, isso é importante, é necessário, gente. Mas viajar todo fim de semana com a família e não vir para a igreja, é porque não está amando a família nem a igreja. Uma semana é aqui, a outra é lá, e a outra é para lá. Então, o que eu quero dizer é que seja constante. Não deixe de vir aos cultos por qualquer motivo. Neste mesmo versículo de Hebreus 10, 25, está escrito que quando estamos juntos, uns encorajam os outros para vencermos nas batalhas desta vida. Ou seja, juntos nós somos mais fortes do que isolados. Quando a gente fica só, você não tem comunhão na igreja, quando você não tem aquela amizade, pessoas para orar por você e orar junto com você, é mais difícil vencer as batalhas da vida. No culto, através dos louvores, expressamos nossa gratidão a Deus, com alegria. Vocês já perceberam que na hora do louvor é uma hora que a gente se solta, a gente expande nossa alegria, uns pulam, outros bate palma, tem alguns que mais assim, sabe, atirados, né? Começa a andar, sabe? E tem uns que não acontece muito aqui, mas deixa a minha filha Eliana vir aqui, quando canta certo hino, ela sai correndo pelos corredores. Então, cada um expressa sua alegria durante o louvor, sabe? Mas há o momento da palavra, quando a gente, ouvindo a palavra de Deus, a gente é edificado, a gente cresce espiritualmente. Se a mensagem pregada for aquela mensagem de ataque, só de zombaria, só de crítica, ela não vai edificar, ela só vai criar confusão. Nós temos tanta coisa boa para pregar na Bíblia, mensagens direcionadas do púlpito para corrigir alguém, não serve, gente. Mas quando você tem uma mensagem que é extraída da Bíblia, que fala ao teu coração, que faz você refletir, que faz você pensar, isso faz você crescer. Você não fica uma folha levada por qualquer vento, não. Você fica enraizado, você fica fortalecido, Deus está com você. E isso a gente tem no culto, na igreja, na casa do Senhor. Mas tem uns que ficam em casa, não vêm para a igreja e falam, não, eu ouço um CD, eu assisto na televisão. Muito bem, mas quando chegar a hora da aflição, a hora do sofrimento, liga para o pregador da televisão, vê se ele te atende para orar por você. Nós temos que ter o pastor, nós temos que ter aqueles que cuidam de nós, que apacentam. E quando você precisa, vem, põe a mão na tua cabeça e te chama pelo nome. Então nós precisamos estar na igreja, não deixar de vir, de congregar. Nós temos que ter este compromisso bem forte. E, além disso, vindo para os cultos, encontrando os irmãos, faz aumentar a nossa comunhão uns com os outros. Maravilha. Perdi a última página. Tanta papelada, né? É que eu estou guardando as mensagens todas aqui, né? Achei! Deus me livrou. Último assunto. Eu acho que vocês iam pensar, por que ele não esqueceu em casa? Porque eu vou falar sobre contribuição. Já está lá ou não? Já está lá, já puseram lá. Olha aqui, gente. O alvo da igreja, a igreja não existe para arrecadar fundos e nem para ter um grande saldo positivo na conta bancária. Vejam bem, se uma igreja como a nossa tiver lá um saldo de $50 mil, sem propósito, vamos dizer, $50 mil, está falhando. Porque se o dinheiro fica na conta bancária, alguma coisa não está sendo feita na igreja. Então, o dinheiro, a gente não existe só para ficar levantando dinheiro e colocar na conta bancária. Não é isso. Mas também nós vivemos num mundo onde não se pagam as contas de luz, água, aquecedor, telefone e outras com orações. Quer dizer, quando chega aqui na caixa do correio, aqueles envelopes para pagar o aquecimento, conta de luz, água, telefone, o pagamento da prestação que a gente paga aqui do nosso templo, não adianta a gente pegar aqueles envelopes todos, pôr a mão e falar, Senhor, em nome de Jesus, que eles esqueçam essas contas, que a gente não precisa pagar, faz um milagre, Senhor.
Não. O milagre que Deus fez é o seguinte: a gente contribui, tem o dinheiro na conta do banco, faz o cheque, assina, põe no envelope o cheque com aquele negocinho e manda lá. É um milagre. Esse milagre acontece aqui conosco desde que nós compramos esse templo no ano 2002. Nós estamos aqui já 12, 13, 14 anos. Nunca atrasamos a prestação, nunca, do nosso pagamento aqui. A prestação já chegou a 4 mil por mês, hoje está em 2.500, porque oscila segundo os juros que tem aí. Então, a contribuição ela é necessária para a gente honrar os nossos compromissos. Quem ama, investe nas coisas amadas. Então, se você ama a sua igreja, você não vai entregar o dízimo gemendo. Entregar o dízimo? Não, você vai entregar com prazer, com alegria. Porque eu vou falar, gente, se nós temos o dinheiro em mãos para entregar o dízimo, é porque antes Deus já fez com que nós recebêssemos esse dinheiro. Porque ninguém dá o que não tem. Se você recebeu, você entrega o dízimo. Se não recebeu, você não tem dízimo para entregar. Mas se recebeu, Deus abriu porta, você recebeu? Aí não tente passar o pé em Deus, não, passar a perna nele, não. Paga o seu dízimo, 10%. Examine seus gastos com vocês mesmos. Por exemplo, você se ama, você olha no espelho e fala, eu sou um cara bacana, hein? Deus me fez especial. E aí, o que você começa a fazer? As mulheres já compram um creminho para passar aqui assim. Você se ama. Compra outro para passar aqui. Compra um brinquinho aqui. Tem algumas que compram por aqui também. Vai fazer a unha, não é, Dalva? Você gosta disso, né? Então, fazer a unha para a unha ficar mais bonitinha. E não só a unha da mão, do pé também. Assim, as mulheres vão gastando dinheiro, os homens gastam com outras coisas. Vai cortar o cabelo para ficar bonitinho, não passa nada aqui, nem aqui, nem aqui. Nem... Nós homens somos mais práticos, né? A gente gasta com outras coisas. Você quer se divertir? Vou comprar um ticket para ir ver o Boston Celtics jogar. $65. Vocês já foram? Vale a pena, uma boa distração. Porque você se gosta. Porque você se ama. Você vai no restaurante, tem lá um prato, esse prato aqui, McDonald's, fast food, com $5 eu compro aqui. Mas você fala, não, mas eu sou bom. Eu vou lá no Prudential. Já foram lá? Se for, vai num dia de extravagância. Porque é caro. E de vez em quando, eu e Iraci fazemos extravagâncias. Vamos lá? Vamos. É caro, mas nós merecemos, a gente fala, não é? Então, se a gente gasta dinheiro conosco, com arrumação de cabelo, meu Deus do céu, toda semana cabelo. Não eu. Quem será? Perfume. Não é bom ter um perfuminho? É bom. Veja os gastos que você tem com os filhos. Por que você gasta com eles? Porque você ama seus filhos. Mas se a gente não amasse, qualquer roupa serve. Não, você quer ver seus filhos bem arrumadinhos. Está tudo certo, gente. Isso aqui não tem nada errado, não. É necessário gastar. Porque se a gente tem dinheiro e não gasta, não se prepara, tudo, vai viver como mendigo com dinheiro no banco? Que é isso? É necessário gastar. Mas se amamos nossa igreja, não deixaremos de contribuir financeiramente para a sua manutenção. Se a gente ama a igreja, a gente gasta com a igreja também. Eu vou falar para vocês, tem coisas que são até feias da gente falar, mas são verdades que vocês precisam ouvir. Às vezes a gente faz na igreja, ou em outros eventos, que a gente gasta dinheiro para realizar aquele evento. Então, você vai, às vezes, num local aí que você tem que alugar um salão para fazer. Você tem que encomendar a comida para a pessoa. Aí você põe um preço,
$30. Se vocês soubessem quantos crentes tentam passar a perna de não pagar, eu não sei de onde sai esse pensamento, essa mesquinhez. E não paga, porque a igreja, de graça recebeste, de graça dai. Sai de mim. Quem disse que recebeu de graça, teve que pagar o salão, teve que pagar a comida. E agora de graça recebeste, de graça dai, está escrito. Então nós temos que ser honestos. Vai nesses eventos, está descrito que tem que pagar? Pague. Estão compreendendo? E isto, eu estou falando, estou olhando para ninguém, nem acusando ninguém, mas eu sei que acontece muitas e muitas vezes, e às vezes com as mesmas pessoas. Então nós precisamos nos livrar dessas coisas e entender. A gente faz aqui um almoço na igreja, geralmente a gente cobra baratinho, mas às vezes, quando tem finalidade especial, cobra $10. $10? Está caro esse almoço, não? Não, mas esse é especial. Tem uma finalidade de ajudar. Mas a gente cobra aqui $10, por exemplo, uma feijoada. $10. $10? Essa igreja também mete a mão, hein? Bom, aí falou, não vou comer aqui. Eu vou no Oásis. Aí chega lá, paga 12, 13 e paga com alegria. Como é que é isso, gente? Na igreja é caro e lá não é? Então nós precisamos pensar bem que essa questão de contribuir, às vezes a gente faz, realmente a igreja não tem finalidade de lucro, mas também a gente não pode ter finalidade de prejuízo, senão a gente não vai para lugar nenhum. Então, em nossa igreja, nós incentivamos todos a serem dizimistas, conforme o ensino bíblico. A Bíblia ensina que a gente deve entregar 10% do que recebe. Muitas pessoas me perguntam, pastor, é 10% do bruto ou do líquido? Bom, você quer receber a bênção líquida ou bruta? Você decide. O que eu ensino é que você pode, sem estar cometendo erro, pecado, avaliar aquilo que você fica. Vamos dizer que você trabalhe como pessoa que tem uma empresa que limpa a casa. Você tem pessoas que trabalham para você. Chega no fim da semana, você tem $4.000 na mão que você recebeu de todas as casas. Mas aquele 4.000 não é teu. Você teve que pagar as empregadas, você teve que pagar dinheiro com gasolina, o desgaste do teu carro. Considere tudo isso, aí vamos dizer que você fez tudo isso, sobrou 2.000. Esse é o seu. Desse você dá o dízimo. Ganhou 2.000? 200 é o seu dízimo. Deu para entender? Simples assim, gente. É o que fica na sua mão. Agora, não vai fazer aquela conta. Não, mas eu gastei 500 do supermercado, mais 100 no meu sapato novo, e quando chega, quanto eu tenho? Ficou 100. Vamos ver se a igreja me paga o dízimo para mim. Vamos ver se a igreja me ajuda. A igreja não é casa de caridade. Então, nós precisamos fazer isso aí. E incentivamos, encorajamos a pessoa a ser dizimista. Não obrigamos ninguém. Não tem uma pessoa em todo o meu ministério de 52 anos que possa chegar um dia para mim e falar que eu tratei diferente porque não era dizimista. Não tem uma pessoa que pode chegar falando a verdade e dizer que eu chamei no meu escritório e obriguei a ser dizimista. Eu ensino aqui do púlpito que todos deveriam ser dizimistas, mas nunca forcei ninguém. Isso é uma coisa que o Espírito Santo trabalha no coração e a pessoa crê ou não. Quem não crê, não crê. Quem crê, entrega o dízimo. E incentivamos a entregarem ofertas voluntárias segundo o Espírito move o seu coração. Para terminar a mensagem de hoje, eu vou deixar um desafio aqui. Hoje, por causa de motivos parte conhecida e parte não conhecida, nós temos muitas cadeiras vazias. Mas não é por causa disso, porque eu escrevi isso aqui muito antes, lógico, do culto de hoje.
O desafio que eu quero deixar para a igreja hoje é que você fale nesta semana para alguém a respeito de Jesus. Durante a semana, dá um jeito de encontrar alguém e falar de Jesus para essa pessoa. E convide a pessoa para vir para o culto domingo que vem. Vê se você consegue trazer alguém, não necessariamente da própria igreja, não de outra igreja, mas pessoas, preferencialmente, que estão largadas neste mundo, para que elas venham conhecer a Jesus, para que elas venham conhecer as pessoas que congregam aqui, e para que elas tenham uma boa experiência aqui, e quem sabe até seja o dia da salvação delas. Esse é o desafio que eu deixo com a igreja. I love my church, e queremos ver a nossa igreja crescer. Amém? Se essa mensagem falou ao teu coração, louve a Deus, aplauda ao Senhor, e que o Espírito Santo esteja trabalhando em nossas vidas. Aleluia. Amém, amém.